Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Sexta-feira, 15 de março. Acompanhe agora as notícias desta edição do Jornal Visual. O Jornal Visual vai falar da importância de se pensar e promover a acessibilidade. Nossa convidada é a médica fisiatra Isabel Maior. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. As mães solteiras são maioria em São Luís, é o que revela o último censo do IBGE. Segundo censos anteriores do IBGE, as mulheres que transitavam por essas mesmas ruas na década de 70 apresentavam uma média de 7 filhos cada. Já os dados do último censo de 2010 indicam que esse número caiu para 2 filhos, uma baixa considerável da taxa da fecundidade nacional. Porém, o mesmo censo indicou que as mulheres solteiras em São Luís são a maioria. Elas representam 46% da população ludovicense. E ainda, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, PNAD, realizada anualmente pelo IBGE, o número de mães solteiras entre 10 e 17 anos só tem aumentado. Fatos que parecem justificar a facilidade em obter depoimentos. Qual é a maior dificuldade, em encarar uma maternidade sozinha? A educação. A educação é um pouco difícil. Uma pessoa sozinha, aí é bem complicado. Mas é na criação. Na parte da criação. A falta de responsabilidade do homem em assumir a paternidade ainda é o grande problema. Contudo, dados da pesquisa indicam também que quanto maior o grau de escolaridade da mulher, menor o número de filhos. Em São Luís, as mulheres com curso superior completo têm em média 2 filhos, enquanto as que declararam não ter nenhuma instrução ou ensino fundamental incompleto têm 4 ou mais filhos. Advém da entrada cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho e da própria necessidade que a mulher sente de aumentar o seu conhecimento. Então, a gente vai observar as mulheres buscando cada vez mais o ensino, crescendo principalmente seu quantitativo nível superior, que supera inclusive hoje o quantitativo de homens. Bom dia. Quando a gente pensa que a CBF não é mais capaz de nos surpreender, logo vem a decepção. A mais recente surpresa é a proposta de realização de um amistoso da seleção brasileira contra a boliviana, com renda revertida para a família do jovem que morreu no estádio por conta de um sinalizador atirado por torcedores do Corinthians. Nada contra ajudar aquela família, mas por que a seleção vai pagar esse prejuízo causado exclusivamente pelo clube paulista? Por que essa atitude não partiu dos corintianos, que bem poderiam abrir mão de suas rendas na Copa Libertadores para a família do jovem? Por que todos os demais clubes brasileiros devem liberar seus jogadores para um amistoso sem qualquer valor técnico contra uma seleção fraca que nem servirá como teste para futuras convocações pensando na Copa? E se algum jogador se contundir, quem vai arcar com esse prejuízo? Depois reclamam quando acusam o Corinthians de ser beneficiado pela entidade máxima do futebol. Até a próxima! Amendoim, banana, coco, maracujá. As conquistas e lutas das pessoas com deficiência. Você vai assistir agora uma entrevista que vai falar da importância de se pensar e promover a acessibilidade. Nossa convidada é Isabel Maior. Ela articulou as políticas para as pessoas com deficiência em diversas áreas do governo federal. Vamos conferir. Isabel Maior é médica fisiatra, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em política pública e gestão governamental e titular da Academia de Medicina de Reabilitação. Isabel foi a primeira secretária nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Bom dia para você. Bom dia. Certo? Obrigada. Como surgiu o movimento das pessoas com deficiência, hein? Como todos os movimentos sociais, através de uma necessidade de mostrar sua existência
que normalmente não é vista pela sociedade. Então, a invisibilidade leva um grupo de pessoas a se juntar e levantar uma bandeira de luta. E quais as principais conquistas das pessoas com deficiência? Foram muitas, não é verdade, nesses últimos 30 anos. O que mudou? Olha, eu acho que mudou exatamente o fato de as pessoas com deficiência agora terem voz e terem uma maneira de se comunicar, né? Por essa própria característica do jornal, nós já vemos que a Libras é uma das conquistas, a língua brasileira de sinais. Então, são coisas assim, muito emblemáticas. A questão do cão-guia no Brasil, que hoje circula com todos os locais, inclusive restaurantes, hotéis. Né? A existência, pelo menos já bem iniciada, da acessibilidade para as pessoas com deficiência física. E também o entendimento que a deficiência intelectual tem um potencial muito grande, as crianças estão na escola, elas estão no mercado de trabalho, então, para todas as deficiências. Grande, né, nessa área. Exatamente. E qual o setor que você acha que mais avançou? Eu acho que foi o setor da acessibilidade, que é básico para que se fale em inclusão, né? E acho que também um dos pontos importantes foi um pouco da redução da discriminação em relação às pessoas com deficiência. Isabel, na área de trabalho, a acessibilidade aumentou, não é? Fala um pouco do mercado de trabalho, a dificuldade do mercado de trabalho para as pessoas que têm deficiência. Olha, o mercado de trabalho no Brasil, ele está realmente num processo de evolução muito rápida. Antes precisava saber alguma profissão. Hoje em dia nós temos que dominar uma série de outras capacidades, habilidades. Línguas, né? Inclusive. Isso, e também toda a parte da informática tem que ser dominada, o relacionamento, o trabalho em equipe. As pessoas com deficiência ainda estão numa etapa que precisam ganhar mais escolarização, um nível mais alto de estudos, terminando pelo menos o 2º grau. Exatamente. E daí partir para a profissionalização propriamente dita e a entrada nas universidades. Então, chegar ao mercado de trabalho depende de estudar, depende de se preparar, estar bem fisicamente, estar bem, ter os meios para poder estar no mercado de trabalho. Você coordenou a Rio+20, não é isso? Conta essa experiência para a gente. Qual foi o principal legado? Eu participei da Rio+20 dentro da Comissão de Acessibilidade e Inclusão. E nós tivemos a oportunidade de fazer a primeira conferência da ONU que pôde ser assistida até mesmo pela transmissão na televisão, na web TV, com libras e com legenda, né? Tanto em português como em inglês, que foi a língua oficial da conferência. E lá dentro do Rio Centro nós tínhamos todas as passagens com acessibilidade, banheiros e outras questões mais, guichês, o rebaixamento do local onde você vai pedir uma informação. Sim. Tínhamos também o piso tátil para as pessoas cegas poderem se guiar e tínhamos toda a parte de relacionamento, inclusive pessoas com deficiência como voluntários, trabalhando diretamente com o público. Isso é uma conquista. E não só pelo público com deficiência, exatamente. É uma interação, né, muito grande. E esse modelo de gestão da acessibilidade da Rio+20 foi tomado pela própria ONU agora, que considerou que esse padrão Brasil pode ser aquele replicado para outros eventos. Maravilha. Você estava comentando que a acessibilidade foi o que mais avançou, não é? Isso. Então, me diga aí, as cidades brasileiras estão acessíveis? E o que deve ser feito se não? Olha, isso é uma pergunta muito capciosa, como a gente diz, né? O que o Brasil tem é a possibilidade de ser mais. O Brasil já tem muita coisa, se você comparar com os países que estão aqui à nossa volta. Mas não tem quase nada se você comparar com o Canadá e outras cidades da Europa. Tem que caminhar ainda, né? Temos que caminhar muito, mas já temos, pelo menos, a tecnologia para que nós possamos fazer toda a questão da acessibilidade. Que, mais uma vez, ela não é só física, ela é comunicacional, ela em questão da informação e também na educação, né, das pessoas. Claro, também. Se as pessoas não tiverem o acesso à educação com os recursos de acessibilidade, nós não conseguimos sair do mesmo ciclo de invisibilidade das pessoas com deficiência. Mas pelo menos as grandes cidades eu acho que já avançaram bastante. Olha, né? Além das grandes cidades, que tem pontos da cidade que são mais acessíveis, algumas cidades de porte médio têm avançado mais rapidamente. E eu daria alguns exemplos aqui, Uberlândia, em Minas Gerais, Joinville, em Santa Catarina, Goiânia, são cidades que podem puxar esse empreendedorismo na área da acessibilidade. O que é preciso, Isabel, para garantir a acessibilidade nos Jogos de 2016? Isso é muito importante, né? E também na Copa aí, né? Claro. As Olimpíadas e as Paralimpíadas são um evento mundial de uma grande visibilidade. E nós não podemos fazer jogos em 2016, quando a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência já estará ratificada e foi em 2008 no Brasil. Então, há 8 anos, nós não podemos fazer nada fora da legislação referente às pessoas com deficiência. Então, nós precisamos de jogos bem transmitidos, seja com audiodescrição,
para que as pessoas cegas possam acompanhar o que está se desenrolando com a língua de sinais, provavelmente a nacional e a internacional, né? Com toda a parte correspondente à legenda, com a parte do acesso físico aos ambientes, aos locais, né? Os equipamentos, onde vão desenvolver as competições, mas também onde as pessoas vão estar alojadas. E não podemos pensar só nos atletas, temos que pensar no público. É verdade? Exatamente. Então, o público vai estar assistindo a tudo isso e precisa dos estádios, dos ambientes de competição aquática, todos eles com acessibilidade. Ou seja, uma responsabilidade grande aí para as autoridades, né? O Brasil pediu. Né? Eu pediu. participei, inclusive, da candidatura. E um dos itens perguntado pelo Comitê Olímpico Internacional foi exatamente se nós teríamos acessibilidade para garantir a participação completa de todas as pessoas. Vamos torcer para a gente tirar nota 10 também nisso, né? Nós queremos, né? Bom, Isabel, chegando ao final da nossa entrevista, neste momento, qual o principal desafio das pessoas com deficiência? O desafio é que as pessoas assumam definitivamente o protagonismo das suas vidas e possam fazer com que isso as impulsione para não ficar ninguém dentro de casa, para todo mundo estar na vida em sociedade. Isabel Maior, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Visual. Obrigado pelas informações e esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado. E o Jornal Visual fica por aqui. Para você, um bom dia.